Muito bem, nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, uma reflexão em torno da palestra 184. O significado do mal e sua transcendência. Primeira frase, ele diz, o guia: todo ser humano enfrenta continuamente um profundo problema. Como manejar as forças destrutivas que abriga em si e que as pessoas com quem convive também abrigam. É esse o nosso dilema nesse planeta, né? É lidar com a negatividade, a destrutividade. Seja que a gente encontra fora de nós ou dentro de nós. E aqui é o lugar onde esses atritos acontecem. Dentro das famílias, das relações. Só não acontece nos casamentos, mas os outros lugares costumam acontecer. E aí, como fica? Como que a gente lida quando isso aparece? Ouvi falar que um dia vai começar a aparecer nos casamentos também. Aí vai ficar mais difícil. Mas aparece das formas mais disfarçadas. Aparece das formas mais sutis, das formas mais justificadas. E elas podem começar de uma forma pequena, até que elas vão crescendo, crescendo. E quando a gente se dá conta, estamos em guerra. Estamos em guerra com o outro, estamos em guerra conosco. Então, como lidar com isso é o trabalho que o guia se debruçou. Cada trabalho tem um foco. Cada linha espiritualista, cada linha religiosa, ela dá uma ênfase. Essa talvez seja a maior ênfase que o guia dá nesse trabalho do Petwork. A integração com o que a gente chama de mal. Como lidar com essa energia negativa? Como lidar com aquilo que parece tão destrutivo? Como identificar isso? Como transformar isso? A grande dificuldade que o homem enfrenta a esse respeito é que sua mente, com a qual ele procura resolver o problema, é dominada pelo dualismo. Ele concebe duas forças opostas, uma construtiva em oposição a uma destrutiva, o bem em oposição ao mal. No momento em que ele se envolve nesse tipo de conceituação, ele passa a ser incapaz de resolver o problema. Pois ele começa a negar, a rejeitar, a fugir, a reprimir aquilo dentro dele que é de fato destrutivo. Aí a gente mais uma vez lembra de Jesus e de como que ele conseguiu manter uma consciência amorosa em meio a feras que rosnavam, que apedrejavam, tamanha brutalidade. Hoje as pedradas viraram publicações no Facebook, no WhatsApp.
né? Mas o momento que a gente vive no país é uma forma, uma oportunidade maravilhosa da gente poder perceber, aparecer essa negatividade em nós e no outro. Então ele está nos dando algumas dicas aqui, que a causa disso virar um transtorno tem a ver com uma capacidade nossa de dualizar, né? De entrar em dualidade, de criar um olhar de oposição, um olhar de separatividade, que define o lado bom e o lado ruim. Quando a gente vê, a gente já está preso nisso. E o nosso trabalho é ir soltando esse julgamento que nos aprisiona na dualidade. Eu amo o trabalho de constelação familiar, porque para que ele surgisse, através de Hellinger e de todos os colaboradores que ele se uniu para poder criar esse método, é um trabalho que nos ajuda a olhar para os sistemas familiares, para os sistemas políticos, para os sistemas religiosos, para as nações, sem julgamento. Quando ele nos ajuda a perceber, através da prática, que cada um desses partidos, de cada uma desses movimentos, são forças ancestrais que estão procurando se expressar para entrar em equilíbrio, que está vindo à tona, que no centro, né, na essência do ser, tudo busca o equilíbrio. Os sistemas buscam o equilíbrio. Os conflitos, eles acontecem porque um equilíbrio está sendo buscado. E nesse equilíbrio, nada pode ser negado. E toda vez que algo é negado, que algo é excluído, que algo não é aceito, isso vai aparecer em algum momento, através de uma força, de um sintoma, de um movimento. Seja na família, de aparecer um membro que parece diferente, que parece trazer, né, uma força, uma qualidade, uma característica que a princípio está em distância, em oposição, e aí ele pode ser rejeitado, ele pode ser mal visto, ele pode ser incompreendido, mas ele está ali manifestando algo que precisa ser aceito. Então, do ponto de vista desse olhar da consciência maior, não há um errado, não há um mal. Há movimentos de equilíbrio, há movimentos de ajuste. Que a gente não compreende com o nosso olhar superficial. Então, a nossa mente, nessa superficialidade do olhar, cria logo essa divisão. E aí, tudo aquilo que começa a aparecer contrário ao meu ideal, que está ligado ao meu sistema familiar, ao meu sistema de origem, ao meu sistema cultural, isso vai sendo excluído, isso vai sendo rejeitado, porque passa a ficar insuportável lidar com o mal-estar que o diferente provoca. Nós estamos aprendendo a conviver com o diferente, sem querer destruí-lo. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso convite. O diferente que se manifesta em nós e que se manifesta também
na nossa família, que se manifesta na nossa nação. Tem alguns exemplos. Um deles é um amigo que traz uma experiência. Ele pedia ajuda, ele falava, olha, eu não estou sabendo como lidar com isso. Mas eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam trazendo desejos suicidas, vontade, pensamentos de autoextermínio. E ele então começou a ouvir aquilo no trabalho dele, como psicólogo, e ele ouvia. E depois de um tempo ele começou a reparar que ele começou a ter esses pensamentos de autoextermínio, que ele nunca teve. Então, de repente, do nada, ele estava em casa e começavam a vir pensamentos. Por que você não pula? Por que você não acaba com isso? Termina com isso. Estava na estrada, dirigindo, e vinham pensamentos. Vira o carro. Vai ser rápido. Acaba com isso. E tudo que ele fez, né, as terapias, procurou ajuda, todo o movimento que ele estava fazendo não estava sendo suficiente para que aquilo parasse. E ele estava atormentado com aquilo. E ele falava, não sei se isso é dele, se isso é meu, como que isso começou, o que aconteceu, mas agora é o que eu estou vivendo, é o meu conflito, e eu estou tenso com isso toda vez que isso aparece. Então, a gente começou um trabalho de olhar para isso sem julgamento. Esse aqui é o maior desafio de lidar. Olha que coisa, como é que alguém poderia lidar bem com uma ideia dessa? De auto-extermínio, ou o oposto. Uma ideia de querer, por exemplo, matar o outro. São ideias muito inaceitáveis, que a gente reprime. O que está acontecendo hoje é que um partido tem a ideia que o outro partido vai destruir o país. E o outro partido tem a ideia que o outro partido vai destruir o país. Então eu estou brigando com essa ideia. Porque eu não quero que o país seja destruído. Ele está brigando com essa ideia que ele não quer se destruir. Ou poderia ser uma outra ideia de destruir alguém. Então esse é um exemplo de como pode ser difícil lidar com a negatividade. Alguns de vocês já podem ter vivido isso, se debatido com esse tipo de pensamento, de dificuldade, ou conhecido alguém que passa por isso. Então, nós pedimos para ele, com muita calma, fechar os olhos e começar a sentir no corpo dele qual a sensação corporal disso tudo, desse conflito, para que a gente saísse um pouco dessa dimensão mental, porque a dimensão mental, às vezes, não há saída. Não há saída. A única saída é que o meu partido vença. Aí sim vai ter alívio. A única saída é que esse pensamento suma, é que essa oposição suma. A única saída é que o negativo suma. Nossa mente, ela é dualista, ela só sabe lidar com isso assim. E aí a gente cria briga e conflito, e nessa hora cria uma tensão que torna muito difícil estar acolhendo o que está por trás disso. Porque nenhum desses movimentos aparecem à toa. Eles são expressões de algo que precisa ser reconhecido, que precisa ser acolhido, para que a gente então unifique o que parece oposto, mas são movimentos da mesma consciência buscando integração.
E aí então ele foi percebendo no corpo dele uma tensão nos ombros diante dessa observação, diante desse conflito. E essa tensão foi aumentando até o ponto que ele chega, e dessa tensão eu pedi que ele observasse com calma essa tensão e não pensasse sobre ela, apenas observa, sinta, observa, espera e olha o que vem daí. Esse é um trabalho, quando a gente vai para o corpo, a gente está olhando para a energia que está por trás daquele conflito mental. Em vez de ficar pensando sobre isso, eu vou sentir isso, sentir a energia que está por trás disso em forma de tensão. Todo conflito que a gente vive, pode ter certeza que ele aparece no corpo em forma de tensão. E às vezes dá trabalho para os fisioterapeutas que ficam lá, mexe daqui, mexe de lá, mas a causa do conflito continua sendo alimentada por essa divisão dualista que a pessoa às vezes não tem nem consciência. Mas no corpo pode ser identificado, às vezes através de tensões crônicas e às vezes através de uma tensão sutil que estava ali, mas não tinha sido percebida, até que a gente chama a atenção. Observa. E aí um campo começa a se abrir e começa a se manifestar então. E dessa tensão ele foi observando até o momento que veio uma palavra dessa tensão. E a palavra foi decepção. Quando veio essa palavra, começaram a vir lágrimas. E daí começou um movimento de alívio. Isso durou um tempo, porque num primeiro momento, a vontade dele era só fugir disso. Uma parte muito forte dentro dele dizia: eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero olhar para isso. Então, quando ele conseguiu ir além dessa resistência e olhar para isso, a primeira coisa que ele encontrou foi decepção. Então, o guia fala nessa palestra que pior do que o mal em si, pior do que as atitudes negativas, é a nossa forma de lidar com o mal. É a nossa forma de reagir com isso que parece ruim, que parece feio, que parece desagradável, que desconfortável, inaceitável. Então, quando isso começou a aparecer para ele não se deu conta, mas lá no fundo, a mente dele criou uma tensão tão grande. Como ele, um terapeuta que ajuda pessoas que têm pensamentos autodestrutivos, poderia estar naquele momento sentindo isso, sendo refém dessa mesma doença, dessa mesma distorção que aqueles que ele trata. Então, quando ele se deu conta dessa palavra, foi suficiente para que viessem lágrimas e algo começasse a se soltar. E aí veio um alívio. Ele pôde, então, de alguma forma, fazer um movimento de aceitação daquela energia. Que ele ainda não entendeu, pode ser que daqui a pouco isso seja compreendido. O guia fala muito da importância da gente compreender esses movimentos. Mas até para que a gente compreenda, primeiro, nós vamos precisar lidar com a resistência em reconhecer. Com a resistência em aceitar que isso exista, que isso esteja ali, sendo sentido. Num primeiro momento, quando ele começou a se dar conta do que estava acontecendo, começou uma decepção muito grande consigo mesmo. Que diz: eu não poderia sentir isso. Isso não pode ser sentido, isso não é aceitável. E ali começou um mal com ele. Né? Se isso pudesse ser aceito, o que ele diz nessa palestra é que uma energia seria então transmutada. Que por trás de tudo aquilo que parece negativo, existe uma energia que está sendo vista dessa forma, pelas nossas concepções errôneas, pelas nossas dificuldades em interpretar essa energia, né? Pelos nossos conceitos culturais, a gente reprime, reage e nega elas. Se a gente não fizesse isso,
se todo esse movimento que aparentemente desconfortável chegasse, pudesse ser aceito, isso seria transformado. E essa energia ia se transformar em cura, em recursos, em bênçãos na nossa vida. Então, ele diz que toda ansiedade que a gente vive é uma desses aspectos negativos tentando se manifestar. Se eu estiver aberto para escutar, sentir, sem julgar, isso é que ele ajuda, gente. Isso é muito precioso, esse trabalho que ele faz. Porque é tão forte a forma que a gente tem de nos julgar, de nos reprimir e de nos cobrar quando a gente está apresentando posturas que não parecem ideais. E ele vem incentivando a cada palestra, gente, aceite essa dimensão como algo humano, como algo passível de acontecer, porque acontece com todos. A diferença é que uns aceitam e outros não aceitam, nem reconhecem. Mas quando a gente começa a dar boas-vindas para isso, não significa que isso vai passar ao ato. Que se a gente acolher essa negatividade, isso vai transbordar e vai me afundar. Pelo contrário, isso vai ser transformado pelo fato de eu parar de brigar com isso. Aí ele dá um exemplo no final dessa palestra de uma pessoa que apresenta para ele: eu queria que você me ajudasse, eu estou com um problema. Eu tenho uma compulsão por compra. E aí, quando eu vejo, eu estou gastando demais e me sentindo culpado. E aí isso me causa um transtorno danado, porque além de gastar além do que eu devia, eu vivo me sentindo culpado por isso. E aí ele chega para a pessoa e fala: olha, que bom, um exemplo tão específico para a gente poder deixar claro esse tipo de trabalho. Que se você fizer um contato com essa compulsão que você está brigando, se você começar a aceitar o recado que isso está vindo, a mensagem que isso está trazendo, talvez você poderia escutar aí dentro de você: quando eu quero comprar, qual é o desejo legítimo que está por trás? Ele fala: por trás de tudo isso que parece um demônio, há um anjo. Por trás de tudo isso que parece a treva, há luz. Que se a gente puder encarar a treva, nós vamos encontrar a luz. E essa é a mensagem do Cristo: levar consciência, trazer verdade para a consciência, para tudo aquilo que parece ilusório, que parece mal, que parece inaceitável. Se a gente puder levar a luz da consciência para isso, nós vamos descobrir aí uma energia que vai trazer vitalidade para nós. Porque o nosso maior desgaste é ficar lutando contra essas coisas inaceitáveis. Quando a gente luta com isso, a gente perde muita energia. E quando isso passa a ser aceito, nós ganhamos energia. Essa perda de energia que você pode sentir, ela está ligada a uma autoimagem muito idealizada, de achar, por exemplo, que você tem que ser muito boazinha o tempo todo. E se eu acho que eu tenho que ser muito boazinha o tempo todo, eu vou estar negando e reprimindo todos os sentimentos que não parecem de boazinha. Vou sentir tanta culpa, e nisso eu vou entrar em depressão, nisso eu vou perder energia, por não poder ser inteiro. Não é que eu tenho que ser má, não, mas é aceitar os sentimentos que aparecem para todos nós, que não são bonzinhos. E que às vezes eles aparecem de uma forma que não são aceitáveis, ou são justificados de uma forma tão inteligente pela mente, que fica parecendo, né, que a gente é outra forma de resistir, que fica parecendo, maquiando, né,
atendendo uma pessoa nesse momento, né, da política, e eu falava, tentando convidar ela a reconhecer esse ódio dentro dela, essa raiva dentro dela. E ela, não tenho não. Eles é que têm ódio, eu não. Eu não tenho ódio, não. Eu só queria que ele morresse. Mas eu não tenho ódio, assim, não é que eu quero que ele sofra. Eu só queria que ele morresse. Que morra rápido. Só. Não estou desejando sofrimento, não. Eu só queria que ele sumisse, morresse e fosse embora. Veja como é difícil aceitar, né? E aquilo estava justificado por uma série de teorias, mas era essa mente ali atuando, em nome de um monte de coisa boa, né? Mas voltando ao exemplo, às vezes eu começo um exemplo e lembro de outras coisas, tanta coisa que vai vindo. O guia, nós vamos falar dele. Ok, o guia, ele, Eva Pierrakos, é a responsável por esse trabalho. É uma pessoa austríaca que ela não tinha um caminho religioso, mas em determinado momento da vida dela, ela muda para os Estados Unidos, ela era uma bailarina e começa a ter um trabalho de meditação, começa essa busca interna e começa a reconhecer algumas manifestações mediúnicas. Ela nem deu esse nome, mas ela conheceu uma amiga que tinha uma experiência dentro do espiritismo e foi ajudando ela a escutar essa voz, que aparece em primeiro momento como um tremor nas mãos, e dali elas começaram a reunir semanalmente e dar um espaço para aquilo ali fluir. E nesse espaço começou com a escrita, uma escrita bagunçada, umas coisas, depois foi saindo organização e de repente escritas com uma sabedoria, com uma profundidade, e foi então a manifestação do guia, que é um ser, uma inteligência que se apresenta através dela e que ele não quis dar um nome próprio. E ele se apresentou então como o guia, né? Assim como para o Chico Xavier se apresentou uma entidade que deu um nome chamado Emmanuel. E Emmanuel, ao contrário do guia, disse as referências dele. Olha, eu estou aqui, mas na vida passada eu fui padre Manuel da Nóbrega, e antes disso eu tive outra vida, e antes disso, lá em Roma, eu fui um senador romano. E ele trouxe inclusive histórias dessa vida, que torna muito interessante a gente compreender a trajetória do despertar de uma alma, que sai da negatividade, né, como um senador romano que vivia pela opulência da ambição, do poder, do mando, do domínio, e chega até a vivência de um Emmanuel que estava ali completamente devotado ao Evangelho e ao serviço do Cristo. Então, é essa a trajetória de todos nós, a transmutação dessa negatividade. Uma vida é pouco. Então, nós temos aí, né, Deus não tem pressa e a gente vai, no nosso ritmo de vida em vida, abrindo mais espaço, né, transmutando cada vida mais um aspecto, como homem, como mulher, né, nessa cultura, em outra cultura. Nós vamos, cada dia, cada vida, integrando um pouco mais. E esse ser estava tendo dificuldade, então, no exemplo da palestra, de integrar essa dimensão negativa da compulsão com a compra. Então o guia convida ele, se você parar e observar isso com cuidado, você vai ver que por trás disso que parece algo tão ruim, existe um desejo legítimo. Um desejo, por exemplo, de prazer, de satisfação, que não está sendo aceito em meio, por exemplo, a tantas obrigações que você vive, a tanta pressão que você vive. Então, ele chamou a atenção que se isso pudesse ser reconhecido, aí ele poderia ficar com a parte boa daquilo, que tudo aquilo que é reprimido retorna de uma forma negativa. O mal não é aquilo que surge, é o que acontece quando a gente reprime aquilo que surge. Aí
um mal acontece. Então, talvez já teria surgido para esse homem um desejo, uma necessidade de ter uma vida com mais prazer, de estar abrindo mão, por exemplo, de uma postura muito exigente consigo mesmo. Não sei a história dele, tá? Mas estou aqui imaginando, né, para a gente poder construir essa imagem. E diante da não aceitação dessa necessidade legítima, e eu não posso me dar o luxo, não posso esse prazer agora, estou muito ocupado. Minha vida não tem tempo para isso. Tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, né? Ser mãe é muito difícil, ser pai é muito difícil, tem que trabalhar, tenho que. Dominado pelo tenho que, não há espaço para isso que também é uma necessidade humana. E diante da repressão e negação disso, essa força que é positiva em si, aparece como negativa pela repressão, pela negação, aparece como negativa, então, como uma compulsão de compra. Que ele não consegue evitar, quando vê ele já comprou. Então, o nosso desafio é conseguir escutar o anjo que está por trás de cada demônio. Escutar o positivo que possa estar por trás de cada negativo, de cada sensação de desconforto que a gente reprime. Né? E que só quer ser reconhecido. Né? Assim como esse movimento que está vindo aqui de um partido, né? Tem algo legítimo nesse movimento, que precisa ser escutado. E do outro partido também tem algo legítimo que precisa de ser escutado. O que a gente escuta é o negativo de cada um. E a gente reage a isso. Isso não, isso não, isso não. Mas os dois trazem algo muito positivo. E as pessoas que se ligam a cada um dos lados, quando elas veem, elas já estão ligadas. É por algo, por uma identificação emocional. A essência desses movimentos. Né? Talvez, vou me arriscar aqui, estou longe da ciência política, mas vou me arriscar aqui a uma interpretação superficial desses movimentos, como se um tivesse dizendo, eu quero mais justiça, eu quero mais verdade, né? Eu quero mais transparência, né? Eu quero menos roubo. Movimento aí eu não estou falando de uma pessoa não, gente. Estou falando de um movimento mesmo. Né? De um movimento que tomou a sociedade. E eu quero isso, eu quero né, a verdade, eu quero o legítimo, eu quero limpeza, eu quero um jogo limpo, quero a verdade, eu quero clareza. E isso às vezes chega de uma forma que parece muito negativa. Isso pode chegar com um discurso muito pesado, com um discurso muito negativo, mas essa talvez seja a essência. Que se a gente puder compreender e acolher isso, legal. E do outro lado, que vem, né, já com uma força no nosso país há alguns anos, e que vem mais uma vez ganhando força, é um lado que talvez diga, né, eu quero cuidado com o povo, cuidado com a diferença. Esse é o que há de mais puro dentro de um outro lado. Eu quero mais cuidado com aqueles que são desfavorecidos. Eu quero mais igualdade de direitos. Isso precisa também ser reconhecido. Eu quero dar valor àqueles que têm menos,
As duas são expressões crísticas. Se a gente olhar na essência do que está por trás de tudo aquilo que aparece como ruim. Porque muita coisa é distorcida, porque cada um desses partidos e desses lados são feitos de homens com essas mentes polarizadas. Dentro dessas pessoas, desses partidos podem ter pessoas muito sérias, dedicadas a algo bom, nos dois lados, e pessoas ali que estão perdidas, e instrumentos de confusão, porque são homens com essas dualidades. Ilusão acreditar que algum deles, né, vai ter a perfeição ou vai nos salvar do mal. Essa é que é a ilusão que cria guerra. Ele vai nos salvar do mal. Não, ele que vai nos salvar do mal. Sendo que o mal é justamente o que a gente faz quando a gente não aceita o mal. Quando a gente não aceita o ruim. Quando a gente não aceita o que parece inaceitável. Quando a gente não reconhece a legitimidade do diferente. Ame o mal e será redimido. É tão difícil, né, a gente compreender isso, mas eu acho que o guia ele vai destrinchando isso mais. Quando Cristo fala, né, ame o teu inimigo. Como assim? O cara quer me destruir, você pede para amar? Né? É nesse sentido. O seu inimigo, o seu inimigo é tudo aquilo que faz com que você crie oposição, que você crie divisão dentro de você. Quando você começa a olhar para isso e encontrar, né, um motivo de aceitação, olhar para isso sem julgamento, não vamos falar de um amor aqui que abraça e beija, né? Esse amor é também uma imagem distorcida. Mas vamos falar de um amor que seja simplesmente não julgar, que seja simplesmente respeitar a legitimidade dessa existência. Às vezes é um conceito dentro da constelação também difícil de entender quando a gente fala da inclusão, né? Ah, então eu tenho que incluir, como se eu tivesse que amar tudo para poder estar integrado. Amar é nesse sentido, de dar um lugar, né? De dar um lugar legítimo. Dizer sim, você tem um lugar. Você faz parte. Aceitar que você faz parte. E não querer excluir, gente. Quando alguém vem e quer excluir, aí sim nós estamos sendo agente do mal. Aí sim nós estamos sendo agente da destrutividade. Porque nada pode ser excluído. Jesus não excluiu ninguém. Ele incluiu até aqueles que o excluíram, que o mataram. Ele incluiu. No coração de Deus, Ele pede por essas pessoas. Pai, olha por eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo, Pai. Ele envolveu com amor todos. E a gente ainda está brigando com aquilo que a gente não aceita, fazendo guerra, querendo eliminar. Olha a distância, né, da essência do ensinamento do Cristo. E a gente não vai dar conta mesmo. E o que o guia fala é o seguinte: vocês não têm que dar conta. Mas o convite que está sendo feito é que vocês percebam que vocês não estão dando conta. Percebam a guerra se formando dentro de você. Perceba essa mente polarizada querendo impor o que lhe parece certo e excluir o que lhe parece errado. Perceba isso. E quando você percebe isso, você começa a desativar a guerra. Você começa a baixar suas armas. Você começa a se desarmar desse espírito bélico. E aí é o primeiro passo para a inclusão. Nessa inclusão,
nós podemos chamar de amor. Então esse momento está sendo uma oportunidade incrível para a gente poder testar a nossa capacidade de amar e ver como nós estamos longe, mas aí é que a gente vê é que a gente vai aproximando a cada situação que vai sendo transmutada. Não, perdi o som aqui, mas voltou. Para mim, eu vejo isso um desafio constante nas páginas do Face, quando eu publico alguma coisa que para mim parece fazer muito sentido e vem alguém e me xinga ou briga, e aí a minha primeira vontade, a primeira reação é essa, de xingar também. Eu sei que está errado, né? Mas aí eu estou nesse trabalho de olhar, respirar isso, processar e integrar, olhar para isso. E aí eu trago uma resposta que sai inclusive da discussão política. Porque a discussão política, quando a gente está preso emocionalmente a um desses partidos, ela não tem fim, ela não chega a lugar nenhum, porque ninguém escuta ninguém. Eu já estou com a minha verdade pronta. Aí eu saio disso e vou para um outro lugar, que é de olhar para essa pessoa e considerá-lo. Os momentos que eu consigo fazer isso, eu sinto assim que são pequenas vitórias de estar amando o inimigo. O inimigo que aparece aqui dentro de mim, que é essa vontade de separar, que é essa vontade de excluir, né? Então essa pessoa, eu publiquei um negócio, essa pessoa chegou e falou, mas isso, só chegou assim, começa rindo e fala, mas isso é uma piada. Aí eu falei, puxa, essa pessoa, eu conheço ela, mas quanto tempo ela não fala comigo, ela não, aí chega aqui já chegando, chutando a porta. Pô, né? Aí eu parei, respirei e respondi, oi fulano, como vai? Tudo bem com você? Com a família? Aí eu falei, eu vou ver a pessoa. Aí eu falei, olha, tomara que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. E eu só falei isso quando eu senti isso. Não foi uma hipocrisia de querer fazer um jogo, mas eu realmente lembrei, existe um afeto entre nós, mas ali naquele momento estava pronto para começar uma pequena guerra entre nós. Por qual motivo? Você está falando algo que eu não concordo. E você também está falando algo que eu não concordo. Então vamos nos bater para ver se a gente... Duelar? Era assim, né? Vamos duelar? Vamos, tá marcado um duelo. Alguém tem que morrer, ué. Se eu estou certo e você também está certo, alguém tem que morrer. Não é assim? É a mesma coisa, só que o duelo agora é virtual, né? E aí eu disse a ele, olha, espero que esteja tudo bem com a sua família. E eu espero também que essa notícia realmente possa ser uma piada. Que isso realmente não seja, que esse medo, ele não venha acontecer. Um abraço. E ali ficou bom, não atingi ninguém, considerei ele, né? E coloquei ali, de uma forma muito sutil, um respeito, né? Um cuidado. Isso para mim me fez bem. Eu não sei se ele ficou até com mais raiva de mim, não falou mais nada. De uma outra vez, a mesma coisa, uma pessoa foi lá, postou umas coisas. E eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Nós queremos a mesma coisa. Eu saí da discussão política. Você quer um Brasil melhor. Eu também quero um Brasil melhor. Só que você está vendo o que é melhor de um jeito, eu estou vendo o que é melhor de outro. Né? Eu acho que nós não vamos conseguir chegar num acordo, mas mesmo que a gente não chegue, eu estou vendo que eu te conheço o suficiente para saber que você quer o melhor e que eu também. Que a gente possa, então, né, com o que vier, fazer o melhor com o que vier.
Aí ele falou, tá bom, é isso mesmo, obrigado. Porque ele começou assim também, xingando, xingando. Aí quando eu falei isso, oi, você tá bom? Como é que vai, esposa? Aí trouxe essas palavras, ele falou, olha, tá bom, obrigado pelas suas palavras, mas aqui, eu quero te falar que blá 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 blá, que você está errado e eu estou certo, você está errado e eu que estou certo, com um monte de argumento. Não dá. Sai de cena. Isso a gente está falando de cenário político, mas pode ser dentro dos casamentos, né? Pode ser com os filhos, pode ser com os amigos, pode ser no trabalho, com tudo. Essa disputa de certo e de errado, de quem tem a razão, é o melhor, né? Para tudo ficar bem. Eu tenho aprendido algo parecido assim. Vamos seguir com o guia. Um lado, você tem razão, e o outro lado é o marido. Seu senso de percepção, palavras do guia, fica entorpecido em resultado da repressão de uma parte indesejável de si mesmo. Olha que interessante. Quando a gente reprime isso que a gente não gosta, o meu senso de percepção ele já está diminuído. Aí eu não vou ver. Eu não vou ver o outro lado. Não vou ver a verdade. Quem tem a verdade? É quem não tem repressão. Quem consegue ver a verdade é quem sai da dualidade do certo e de errado e consegue considerar as duas partes. Quem sai da disputa. Quanto menos percepção, maior fraqueza. Ele fica confuso e menos capaz de resolver esse problema ou qualquer outro. O trabalho do caminho, ele chama de trabalho do caminho, esse trabalho do autoconhecimento, esse trabalho, naturalmente, tem como preocupação primordial enfrentar essas partes e aspectos indesejáveis, a fim de eliminar a cegueira que a própria pessoa se impõe. Não é lindo? A gente vai se abrindo, se abrindo. Né? Jung tem uma frase que é linda que diz: eu prefiro ser inteiro do que ser bom. Quando eu sou inteiro, eu sou capaz de aceitar tudo. Quando eu sou bom, né? Quando eu acho que eu sou bom, que o meu partido é que é o bom, que eu é que sou o certo, que o outro é o errado, nessa hora eu estou negando. E aí o conflito é inevitável, a percepção vai ser embotada e vai começar uma fraqueza, que uma hora vai gerar em conflitos e sintomas. Em tudo que você está colocando, tem uma pertinho para mim, assim, que é assim, dar a outra face. Boa. É um outro pensamento que passou pela minha mente, mas eu não peguei, mas você está nos ajudando. Obrigado. Quando Cristo fala, né, quando Jesus traz essa palavra, dai a outra face, ela foi muito mal compreendida, como se eu tivesse que aceitar, continua aceitando a pancada, aceita ser pisado, né? E aqui é esse o exercício, né? Apresenta o outro lado, mostra uma outra forma de lidar com a agressão. Quando alguém te agride, se você der a mesma face, você também vai dar agressão. Quando alguém chega para você e diz, eu tenho a razão, eu estou certo. Se você der a mesma face, você também vai dizer para ele, eu é que tenho, eu é que estou certo. Dar a outra face seria compreender, aceitar, né? Seria lidar com essa disputa de outra forma. Seria sair dessa disputa. Oferecer outra face, outra forma de se relacionar. Será que eu só tenho essa forma de se relacionar? Disputando quem está certo? Será que você só pode, né, me aceitar se você estiver certo? Será que eu só posso aceitar o outro se eu estiver certo? Se ele reconhecer que eu estou certo?
Então, a maioria das religiões, mais um slide, talvez a gente pare nesse. Deixa eu ver o outro aqui. A maioria das religiões envolve a abordagem dualista a essa grande questão. A abordagem dualista reforça o medo que o homem tem de si mesmo e de sua culpa. Portanto, só faz aumentar a enorme divisão em sua alma. Ela usa essas energias para forçar-se a ser bom e a não ser mal. Cegueira, compulsão, um quadro artificial da vida criam padrões que se auto-perpetuam com muitas reações em cadeia e ramificações negativas. Então, olha mais uma vez. Ele vai falando as mesmas coisas de outras formas para ficar cada vez mais claro. Olha de onde surge a cegueira, a compulsão, padrões negativos na nossa vida. De onde que surge? Quando eu quero me forçar a ser bom e a não ser mal. Quando eu me forço a ser bom, eu vou automaticamente ter que negar tudo aquilo que parece mal. Todo orgulho, toda sensação de superioridade. O que está por trás dessa discussão? Um prazer enorme em me sentir superior, em achar que eu venci, que eu sei mais, que eu sou melhor do que você. Olha quanto orgulho. Isso precisa ser aceito. Se eu aceitar isso, isso se dissolve. Mas quando eu não aceito esse orgulho, sabe o que acontece? Isso vai aparecer em forma de compulsão. Isso vai aparecer em forma de padrões de negativos, de hostilidade. Aí sim nós vamos ver aparecer ódio. Aí sim nós vamos ver aparecer uma série de distorções. Então muitas religiões, a maioria das religiões, elas criam essa dualidade quando elas falam que nós só vamos para o céu se eu for bom. Nós só vamos para o plano espiritual evoluído se eu for bom. E não há ali um caminho, um método, de uma forma declarada, prática, na maioria delas, para que a gente possa aceitar o mal, acolher o mal. Por mais que essa seja a fala de Jesus, na prática, a gente acaba, sem perceber, combatendo o mal, brigando com os inimigos, fazendo cruzadas novamente, com tudo aquilo que parece diferente. Então, se a gente puder aceitar, estou falando de algo muito externo, mas no caso do primeiro exemplo, seria interno a mesma forma, de que às vezes aparece um partido diferente aqui, se expressando. É diferente de tudo aquilo que eu considero ideal. E é uma manifestação de um partido, é uma voz dentro de nós. É um pensamento, é um sentimento, como esse do primeiro exemplo, que diz, acaba com tudo. Talvez agora os próximos passos, depois que ele conseguiu aceitar isso, ele possa encontrar o que está por trás desse pensamento, o que de positivo que pode estar por trás desse pensamento. Que talvez de ajudá-lo, por exemplo, a se ver tão humano como os clientes dele. De não se sentir superior, de perceber que isso é tão humano que eu também posso sentir. Não sei. Mas se isso vier por trás então disso, o que tem algo positivo, que é um princípio de humildade? Esse pensamento está aí lapidando o orgulho de uma imagem ideal que se decepciona muito quando algo tão feio aparece. As pessoas exigentes consigo mesmas, elas estão muito presas no orgulho que quer manter a qualquer custo a imagem ideal, que cria então uma rigidez para manter essa imagem. E tudo aquilo que está em desacordo com essa imagem é rejeitado, reprimido como mal.
são os nossos moralismos, os nossos perfeccionismos, a nossa rigidez. Então tudo isso vai sendo desarticulado aos poucos. Quando eu começo então, compreendeu isso? Compreendi. Mas significa que a guerra acabou? Não. Agora eu posso ter um impulso a mais para poder passar isso para a prática. E durante essa semana que a gente está ouvindo isso, talvez fique muito claro nas nossas experiências as oportunidades que a vida vai nos trazer para essas reconciliações. Reconciliações com o diferente que estava sendo visto como mal, fora e dentro daquilo que aparece. Olha, esse sentimento, ele vai falar, acho que a gente pode continuar essa palestra na próxima, que ele vai falar, vem dentro de nós uma repulsa tão grande a um sentimento, né, que no caso dele se apresentou como uma decepção, e essa repulsa ela vem e aparece dentro da psicologia com a ideia da resistência, né, que é uma voz que diz, isso não podia estar aí. Isso não pode acontecer. Esse sentimento não pode existir, eu não posso sentir isso. Você não só pode, como você está sentindo. Você não só pode, como sente. O problema é justamente você achar que não pode, porque você tem medo. Medo disso te destruir, medo disso acabar com essa imagem ideal. Mas se você simplesmente puder aceitar que isso está aí, eu sinto isso mesmo, percebi. Eu sinto um gosto quando eu me vejo superior, quando eu venço. Eu sinto ódio, eu sinto raiva, eu fico inseguro. Quando eu começo a aceitar tudo, isso perde o caráter ameaçador e dali surge o princípio positivo que está sendo apresentado. É assim que a gente segue então, aprendendo a não temer o mal. Outra fala de Jesus, a não resistir ao mal. Ele diz, não resistais ao mal. É nesse sentido. Não cria oposição, não cria guerra ao que te parece mal. Pelo contrário, olha para ele, acolhe, dá um lugar para ele. Escuta o que ele está trazendo por trás disso que parece tão inaceitável. E você vai ver que isso também faz parte. Está tudo certo. Boa noite a todos.